Provérbios 30, versículos 18 e 19. Diz assim: estas 3 coisas me maravilham, e 4 há que não conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, ou rocha, né? O caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. E eu quero enfatizar somente a primeira parte do verso 19, quando diz que o caminho da águia é no céu, ou no ar, em algumas versões. Né? Pode sentar-se, fique à vontade. Você não pode dormir, né, Pedro? Lembrar. Queridos, em seu famoso livro, Histórias de Bicho, Rubens Alves, né, que foi um pastor presbiteriano, filósofo e tantas outras graduações, ele conta a fábula de uma águia que foi criada num galinheiro. Imagine uma águia sendo criada num galinheiro. Ela cresceu pensando que era águia, tentava viver como águia, ciscava como galinha, na verdade. Ela era águia, mas tentava viver como galinha. Ciscava como galinha, tentava voar como galinha, tentava comer como galinha. Olha que situação. Porém, quando se olhava nas poças de água, que seria um espelho, ela olhava e via que tinha alguma coisa diferente. Ela não se parecia nada com galinha. Era diferente das demais amigas do galinheiro. Sua aparência não era de galinha, seu bico era bem grande e meio ondulado. Seu bico era impróprio para catar milho, como as outras galinhas. Ela não conseguia pegar os milhos. Não conseguia comer minhoca. Não conseguia entrar na vala para comer porcaria. Assim é a galinha, né? Se estiver solta, ela entra em tudo quanto é lugar para comer porcaria. Os olhos eram frontais. E diferente das galinhas, que são laterais. E ela tinha um olhar também feroz e agressivo, bem diferente do olhar amedrontado das galinhas. E mais, o seu porte era grande e atlético, diferente das galinhas, que são meio desengonçadas, né? Essa é a marca da galinha. Porém, mesmo assim, o sonho daquela águia era ser igual às demais galinhas. E olha que ela se esforçava para ser uma galinha, só que era águia. Mas ela se esforçava, tentava ciscar como galinha, andava meio agachada por causa da sua altura, né, para poder não ficar muito diferente das outras. Enfim, ela tentava ao máximo se adequar ao ambiente galináceo, ou seja, de galinha. Foi então que perguntou, né, certo dia, no caso, um alpinista, aqueles que gostam de escalar montanhas, indo em direção às montanhas, passou em frente do galinheiro e levou um susto quando viu uma águia dentro do galinheiro, junto com as galinhas. E ele perguntou para a águia: Dona Águia, o que você está fazendo aí no galinheiro? O que você está fazendo dentro de um galinheiro? Aí não é o seu habitat natural. E a águia pensou que o alpinista estava zombando dela, ridicularizando. E ela ficou brava e disse: seu alpinista, vê se me erra. Mire em outro. Galinha é a vovozinha. Eu sou águia, é a vovozinha. Eu sou galinha de corpo e alma. Eu sou galinha, eu não sou águia. Eu cresci aqui, me botaram aqui, eu vivo como galinha, eu não sou águia. Por mais que eu pareça, eu não sou. Só que o alpinista então disse: galinha coisa nenhuma. Você tem bico de águia. Você tem olhar de águia, postura de águia, rabo de águia e asas de águia. Você é águia e deveria estar voando nas alturas e não presa nesse galinheiro fedorento. O alpinista então pegou aquela águia, colocou em um saco e subiu com ela até o cume das montanhas. Ao chegar no topo, tirou a águia do saco e empurrou um abismo. E ela foi caindo, ficou apavorada, desesperada. Então algo novo aconteceu, que ela não estava acostumada. Do fundo do seu corpo galináceo, uma águia, há muito tempo adormecida e esquecida, acordou, se apossou das asas e de repente ela voou, e nunca mais quis voltar para o galinheiro.
Histórias de bicho. Como tem a nos ensinar. Quer dizer, essa história, embora muito interessante e até engraçada, não passa de uma lenda. Isso é óbvio. Então uma criança entende isso. Isso porque uma águia jamais iria se sujeitar a levar uma vida medíocre de uma galinha e muito menos se deixar prender num galinheiro. Não, a águia não aceita isso. A vida da águia, como o nosso texto diz, é nas alturas. A vida da galinha é na baixeza, no raso, no plano, aqui na terra. A águia, ela mira o sol. A galinha mira o chão. Pode ver, toda galinha na rua vai estar sempre olhando para o chão, catando alguma coisa para comer. Uma trituradora, boca nervosa, ou melhor, bico nervoso, né? Então, tudo que uma águia tem em comum com uma galinha são o quê? Asas, bicos, olhos, pés, garras e penas. E também pertencem ambas à espécie das aves. São aves. São aves. E as semelhanças param por aí. Agora, as diferenças é que nos interessam essa noite. Pois no que diz respeito à natureza de ambas, elas não têm nada a ver uma com a outra. A nível de natureza. A nível do propósito pela qual Deus criou cada uma. Não vou fazer aqui discriminação da galinha. Deus criou galinha para ser galinha. E águia para ser águia. E urubu para ser urubu. Só que nós não somos galinha, nem águia, nem urubu. Mas a águia tem muito a nos ensinar como cristãos. Portanto, é sobre a diferença entre a águia e a galinha que eu estarei ministrando hoje. Não vou esgotar, queridos, essas diferenças, pois são bastantes, mas vou focar nas principais. Aliás, hoje eu vou focar em uma só diferença. Na verdade, seriam 3, mas o assunto foi desenvolvendo, entrou o urubu, né, outros assuntos mais, umas ilustrações. Então, vai ficar para as próximas mensagens, se assim o Senhor nos permitir, para tratar de outros pontos ou outras diferenças entre a águia e a galinha. E o urubu vai entrar também no final. Primeira diferença. A águia voa em linha reta nas alturas, mas a galinha voa nos limites do seu quintal. A águia no céu, se você for ver qualquer vídeo, ela está planazinha, olhando, reta. A galinha, quando pula, ou o máximo que chega numa árvore, ela pula e desce toda torta, fazendo curva. Não consegue voar em linha reta. Aliás, não voa. O máximo que voa é para o chão. Então, a águia foi criada por Deus para viver nas alturas. O seu limite é o céu. O ninho da águia é nos penhascos. A galinha, por outro lado, foi criada por Deus, mas com o instinto de viver no rasteiro, no chão. A galinha faz o seu ninho em qualquer moita, em qualquer lugar. Seu limite é a cerca. Seu mundo se resume a poeira, lama, sujeira, vala. E depois virar espetinho, virar frango com batata e assim por diante. Deu até fome. Amados, Deus nos fez para voar alto. A águia, ela é comparada ao cristão. Ou o cristão, ele tem que ter, ou tem algumas características da águia. O Senhor quer tirar os nossos pés, nosso coração e os nossos olhos aqui dessa terra, focados, impregnados, com uma primazia aqui nesse mundo. Ele quer nos libertar de uma visão míope, pessimista e tacanha da vida. O Senhor não deseja que vivamos nos arrastando como galinhas, cabisbaixos, desanimados. Né? Como que a galinha age? Só olhando para o chão, catando milho, catando minhoca, ou comendo qualquer outra porcaria numa vala. Eu não sei quem aqui já criou galinha. Minha mãe criava galinha. E eu já vi galinhas sendo curadas sobrenaturalmente. E eu sei muito bem qual é o estilo de galinha, de vida. Nunca vi uma águia. Aliás, você nunca vai ver uma águia no zoológico. Quem já viu uma águia no zoológico? Ela não aceita viver em cativeiro. E eu lembro de algumas galinhas que às vezes ficavam adoentadas. Minha mãe pegava logo um vidro de óleo ungido e botava na garganta da galinha. E orava e repreendia todo o mal. E, irmão, ficava curada.
ficava literalmente escurada. Então, Deus não quer nos ver afundados sempre nos mesmos problemas, sempre nas mesmas limitações, sempre nos mesmos pecados, e pecados de estimação. Ele quer nos reerguer, Ele quer nos levantar, nos perdoar, nos avivar e nos usar para a sua glória. Amém, Jesus. Aleluia. Deus é o grande águia, por assim dizer. Aleluia. E nós somos aguinhas, filhotes, não sei se tem esse termo no diminutivo. Então, qual é o segredo? É esperar no Senhor. Qual é o segredo? É confiar no Senhor. Qual é o segredo? É buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Amém, Jesus. Haverá uma época que não se poderá mais buscar. A irmã leu aqui, Mateus 25. Tem gente que pensa que no final tudo vai terminar em pizza, assim como os políticos, os ladrões estão aí soltos. Queridos, haverá julgamento final. Haverá céu, haverá inferno. Eu creio na Bíblia, creio em Jesus, creio em Deus. Amém. Nós não estamos aqui brincando de igreja, brincando de crente. Então, queridos, os que esperam no Senhor, diz a palavra lá em Isaías 40, versículo 31, os que confiam no Senhor ou que esperam no Senhor subirão com asas como de águia, diz a palavra. Lá no Salmo 40, versículo 1 e 2, olha o que o salmista diz. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, por cima de uma galinha, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aleluia. Irmãos, quando esperamos única e exclusivamente no Senhor e na força do seu poder, Ele nos tira da lama, Amém. do monturo, e firma os nossos passos ou os nossos pés nas rochas, Amém. no alto, e nos faz voar como as águias, e para a glória dele. Aleluia. E Jesus é a rocha onde nossos pés devem estar firmados. Amém. Ele é a rocha da nossa salvação. Aleluia. Até porque Jesus habita nas alturas com o Pai. E espera de mim e de você que tenhamos também nossos olhos voltados para o céu e não fixados aqui na terra. A águia, ela vem na terra, mas ela vem só para se alimentar, esporadicamente. Deu fome, a visão dela é tão aguçada que ele já desce de um voo só, pega a caça e vai para as montanhas. Assim somos nós. Não podemos ficar fixados só nesse mundo, não. Senão nós vamos nos perder. O desejo de Deus é que vivamos acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, como diz o louvor. E mais, precisamos viver acima das nossas dores, acima das perseguições, acima deste mundo e acima das desilusões, frustrações que todos nós passamos, mas mirando no alto, no Senhor, que está sentado num alto e sublime trono. É por isso que Paulo disse o seguinte, lá em Colossenses 3, 1 e 2. Já que vocês, por assim dizer, voltaram a viver novamente quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês no céu, onde Cristo está sentado ao lado de Deus, no lugar de honra e de poder. Que o céu ocupe os pensamentos de vocês. Não gastem o tempo preocupando-se com coisas daqui de baixo. Pensai nas coisas que são do alto. Sendo assim, queridos, a águia voa alto, em linha reta, ao contrário da águia que despenca de uma árvore e quando despenca cai toda atabalhoada, toda torta. Queridos, o voo reto da águia fala de integridade. E o voo torto, tortinho da galinha, fala de promiscuidade. Podemos tirar lições dessas duas aves. Não sei se você sabe, mas a águia, ela é fiel ao seu cônjuge até que a morte os separe. Fidelidade até a morte. Ela só aceita um cônjuge durante toda a vida. Para a águia vale a frase, casados para sempre. Casados para sempre.
A galinha, por outro lado, se sujeita a compor o harém do galo. Ela é apenas mais uma no meio do quintal. E quando o velho galo ou o galo velho se aposenta, ela se submete a um galo novo. Faz parte da sua natureza. Né? Ela não está nem aí para isso. Ela aceita como parceiro qualquer galo. Eu te pergunto nessa noite, voamos em linha reta como as águias? Ou tortos como as galinhas? Somos íntegros como as águias ou promíscuos como as galinhas? Amados, hoje a igreja é mais conhecida no mundo, na mídia, por seus escândalos, do que por suas virtudes. Isso é fato. Ela é mais conhecida pela falta de caráter do que por sua integridade. E um crente sem integridade, ele é pior do que um ateu. Pior do que ateu. O crente galinha, adúltero, promíscuo, imoral, é um escândalo para a igreja. Escândalo para o mundo. O ímpio olha e fala, olha, para ser crente galinha como ele é, prefiro ficar rodando na carniça. O que mais vemos em nossos dias são pastores imorais, pastores adúlteros e defensores de práticas imorais. E dá a ideia até que ele vive naquela prática. Não é declarado, não saiu do armário, mas defende. A pouca vergonha. Pastores que estão no 3º, 4º, 5º casamento. E se os pastores estão assim, imagine as ovelhas, queridos. Se aqueles que deveriam ser exemplo dos fiéis vivem uma vida totalmente imoral, coitado dos fiéis. Coitado. Irmãos, Deus fica irado. Irado quando alguém se diz cristão, mas é galinha. Desbocado, mulherengo, paquerador, sem pudor, sem vergonha, sem moral. Deus fica irado. Deus é amor, não é? Eu creio que Deus é amor porque a Bíblia diz. Mas Deus se ira com muita facilidade também. Olha o que eu vou ler para você. Efésios 5, versículo 3 e 8. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém os engane com palavras tolas. Tipo assim, não deixa ninguém te enganar não, dizendo que viver na imoralidade, no homossexualismo, no lesbianismo. Não, isso não tem problema. Eu já vi até um pastor, uma certa vez, falando, Deus não está nem aí para o que você faz com seus órgãos sexuais. Não, Deus está aí sim. Se preocupa sim. Nosso corpo, como bem o irmão frisou, é templo do Espírito Santo. Então, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Não participem. As crianças na escola, alguém chamou para ver um vídeo imoral de mulher pelada, não participe com eles. Diga, eu não quero isso para mim. Está te ensinando um palavrão novo? Eu não quero isso para mim. Não participem com eles destas coisas. Aí ele diz mais, porque outrora vocês eram trevas. Outrora vocês eram galinhas, vamos dizer assim. Desculpe, estou tentando aplicar o texto aqui. Vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. É uma palavra confrontadora. Aprender com os animais é algo hilariante, é algo tremendo. Provérbios 6, versículo
12 a 14. Olha o que diz. Diz que o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca. Provérbios 6, versículo 12 a 14. Ele anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Queridos, o crente galinha que vive ciscando em busca de minhoca, milho e qualquer outra porcaria, né? Ele tem a boca, os olhos, os pés, as mãos e o coração a serviço da perversidade, da promiscuidade. A boca é usada para mentir, espalhar fofocas, para caluniar, para difamar. Os olhos estão sempre acenando para as mulheres nas ruas e para os homens, cheios de adultério e cobiça. A mão do crente galinha fala com seus sinais vergonhosos. E quem não conhece um sinal vergonhoso com as mãos? Os pés correm para praticar o mal, para adulterar, para prostituir, para fornicar. E o que falar do coração? Queridos, o coração é um laboratório onde se processa toda sorte de crueldade. E o texto vai dizer o tempo todo, em todo o tempo, o projeto de vida do crente galinha é o quê? Maquinar o mal. Semear contenda entre os irmãos. Destruir relacionamentos. Tem prazer em destruir relacionamentos. Jogar uma pessoa contra a outra. Criar inimizades. Abrir feridas no coração. Levantar muros em vez de construir pontes. Muita gente ruim dentro da igreja, queridos. E queira Deus que eu não esteja falando para ninguém aqui nessa noite. Que isso vá parar em ouvidos pela internet. Queira Deus. Porque esse aqui é o estilo de vida do crente galinha. Vive ciscando no esgoto dessa terra. Ele não é um apaziguador de tempestade, mas ele é um fermentador. Gosta de botar uma pilha errada para fazer o outro tropeçar. Irmãos, precisamos urgentemente assumir a nossa posição de águias e abandonar todo tipo de estilo de vida comparado à galinha. Precisamos ter a integridade de José, lembram? Que mesmo sendo provocado pela esposa de Potifar, aquela galinha, desculpa a expressão, está num contexto aqui, ela era casada e deu em cima de José. E José, mesmo sendo ali provocado, tentado por aquela mulher, ele não cedeu ao adultério. Ele preferiu ser preso, caluniado ou até morto do que pecar contra Deus e pecar contra o seu patrão. Ah, queridos, integridade e voar em linha reta com a águia. Esse é o nosso desafio de cada dia. Temos que ter integridade de Boaz. Lembra que ele acordou à meia-noite com uma mulher aos seus pés, perfumada, jovem, e mesmo assim a respeitou. Ninguém estava vendo. Não tinha câmera de segurança na época. Mas os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os justos e os ímpios. Sabe qual a grande verdade? Há muito teatro em nosso meio. Muito teatro. Para a vergonha nossa. Tem muita galinha fingindo ser águia. Muita galinha fingindo ser águia. Muitos representam apenas um papel no palco da vida e no contexto de igreja. Fingimento, papel, teatro. Usam máscaras, têm vida dupla. Parece águia. Parece, olhando. Mas na igreja todo mundo é crente. Não é? Dentro da igreja todo mundo é crente. Todo mundo é águia. Parece que é crente, mas não é. É o Denorex. Parece, mas não é. Parece águia, mas é galinha. São crentes na igreja, mas ímpios dentro de casa. Falam língua estranha na igreja, mas em casa são desbocados. Língua estranhíssima mesmo para Deus. São anjos na igreja, mas demônios dentro de casa.
Pô, pastor, brincadeira, hein? Quinta-feira, um calor desse. Na igreja são calmos, serenos e tranquilos. Mas em casa são agressivos, explosivos e violentos. São águias na igreja, mas galinha dentro de casa. No trabalho ele trata todo mundo com carinho, paciência, amor, compreensão. Em casa é dureza e brutalidade. Na rua são cavalheiros, ou melhor, cavalheiros, com LH, né? Mas em casa são cavalos. Faz lembrar de uma irmã, num congresso de família, encontro de casais. Aí na hora de perguntas, o pastor leu lá um bilhetinho que a mulher, uma das esposas mandou: pastor, meu marido, todos os dias, ele é homem de oração. Ele ora 1 hora por dia. Mas quando ele levanta da oração, ele sai dando coice à torta e à direita. Irmão, é melhor não orar. Para orar e ficar assim, estragar. Águia ou galinha, o que somos? Será que somos como aquela águia que tentou viver dentro do galinheiro? Tentou viver como galinha? Ou somos galinha tentando ser águias? Queridos, o voo da águia em linha reta, repito, simboliza aqueles que vivem em integridade. Eu repito, o maior desafio que enfrentamos é quando ninguém está vendo. Esse é o maior desafio da integridade. É ninguém está vendo. O maior desafio da integridade é quando estamos sozinhos, no escritório, em nosso setor de trabalho, ou no banheiro. É o maior desafio da integridade. O maior desafio da integridade é quando não estamos sendo filmados. Ninguém está vendo. Como diz o irmão André, fundador da missão Portas Abertas, integridade é o que você é quando está sozinho, no escuro. Não o que você é quando está num púlpito ou no meio de um grupo de pessoas alegres. E ele conclui, isso porque todos podem usar uma máscara, mas quando estamos longe de casa ou sozinhos é que o nosso verdadeiro caráter aparece. Esse é o nosso maior desafio. Você já ouviu aquela história do pastor que estava fazendo uma viagem para o exterior? Já devo ter contado aqui algumas vezes. Ele estava fazendo uma viagem para o exterior para poder pregar em outro país. Tipo assim, ia pregar no Japão. Né? Ele estava sozinho e acreditava que ninguém ali naquele voo conhecia ele. Mero engano. Sendo assim, ele resolveu beber algumas doses de uísque. Resolveu encher a cara. Depois da 8ª dose, com a fala meio assim, arrastada, ele pediu à aeromoça a saideira. Sabe o que é a saideira? Para as crianças, a saideira é a última. Já tinha tomado 8 copos de cachaça. Queria o 8º, o 9º. Sabe que a aeromoça respondeu? Pastor, eu acho que o senhor deveria parar. O senhor já bebeu demais. Queridos, a aeromoça era crente. E conhecia aquele pastor galinha. Aquele pastor já havia pregado na igreja que ela congregava. Meu amado, nunca se esqueça. Você está sendo filmado. Nós estamos sendo filmados. Mas o maior desafio é quando pensamos que não estamos sendo filmados. Guarde isso. O segredo mais íntimo aqui na terra é um verdadeiro escândalo no céu. Portanto, a pessoa íntegra, ela é a mesma, tanto na igreja como em casa. Tanto em outro país como em seu país de origem. Tanto numa viagem longa de avião como numa viagem curta de Uber, de ônibus e assim por diante. Ele é o mesmo tanto em público como no privado. Ele não é dividido. Não, queridos, não é fingido e muito menos falso. Integridade. Não é 2 caras. E muito menos hipócrita. Ele está rindo para o pastor e depois falando mal do pastor, ou rindo para o irmão e pelas costas falando mal. Integridade.
E mais, pessoas íntegras nada têm a esconder e nada temem, a não ser a Deus. A Deus, a quem um dia prestaremos contas. Cada um de nós. Suas vidas são como livros abertos, não tendo que esconder, nem de Deus, nem de homem algum. Sendo assim, queridos, o crente águia não pode compactuar com o pecado. Não pode ser conivente com o erro. Não pode. Não pode usar 2 pesos e 2 medidas. Seu caminho não pode ser torto como o caminho da águia, mas deve voar reto, torto como a galinha, mas deve ser reto como a águia. Você até mistura os personagens, né? Águia ou galinha. Portanto, se você tem vivido como galinha, afundado na lama e se alimentado de tudo quanto é porcaria no quintal desse mundo, hoje é dia de se arrepender. Amém. Se colocar aos pés da cruz e pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Tira esse coração de galinha, me dá um coração de águia. Mais uma curiosidade para concluir, queridos. A águia é diferente tanto da galinha como também do urubu. O urubu entrou em cena também. 3 aves que muitos nos ensinam. Como já vimos, o urubu, ou o voo da águia, é em linha reta. A galinha, quando desce de uma árvore, desce meio torta. Agora, o urubu voa em círculos, procurando o quê? Carniça. Quando você olhar para o céu e ver o urubu fazendo assim, ó, pode ver que tem animal morto embaixo. Gosta de podridão. O urubu sente cheiro de podre à distância. Eu não sei como que chega, né? Mas sente. Deus deu a ele um olfato fora do comum. Ele sente cheirinho de carniça de longe. Será que existem crentes urubus? Misericórdia, né? Eu espero que aqui não tenha ninguém. Crentes que gostam de podridão, amam a imoralidade, a inveja, o ódio, o rancor, amam a vingança. A musiquinha do Chaves era como? Da vingança? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Não, a vingança pertence a Deus e não a um homem. Crente urubu que gosta, ama a inveja, o rancor, a avareza, a falta de perdão. Pessoas que sentem aí uma atração mórbida por tudo aquilo que é podre e fedorento. Pessoas que vão ao barbeiro com coceira nos ouvidos para ouvir quem traiu, quem foi traído, quem matou, quem morreu. O interesse dela não é ficar bonitinho, cortar o cabelo, não. É saber das últimas notícias. Não só barbeiro, homem, mas salão feminino. Irmãos, tenha cuidado. São antros de fofoca, disse-me disse. Você não precisa nem ver o RJ. Tudo tem ali. Tudo de ruim. Pessoas que gostam da podridão. Sentem prazer. Amam ouvir quando o vizinho está quebrando o pau com a esposa. Gostam de ver a desgraça. Gostam de ver o pau quebrar. Se deleitem em sentir o cheiro da podridão na vida dos outros, mas que são incapazes de sentir o cheiro da própria podridão. Sabe por quê? Porque o nariz espiritual está entupido. Aí é fácil sentir ou gostar do cheiro do outro, mas a pessoa está cega para si mesmo, não consegue sentir ou reconhecer que está podre. Gostam quando sabem que um pastor caiu em adultério. Sente aí um prazer mórbido em saber que alguém faliu, quebrou. Quando alguém descobre que fulano ou ciclano divorciou, a pessoa fica alegre. Se alegra com a desgraça do outro. Gostam do cheiro de desgraça. Para essas pessoas, quanto pior, melhor. Elas não sobrevivem sem se alimentarem da desgraça dos outros. Ficam alegres com a ruína dos outros. Somos urubus? Águias ou galinhas? São como urubus de plantão que voam em círculos procurando carniça para se alimentar.
Para o urubu, queridos, a morte do outro é seu alimento. Fica torcendo para um cavalo lá que está agonizando, morra. Morreu, aí sim, agora nós vamos daqui a pouco nos alimentar. Que Deus nos livre de vivermos em busca de podridão. Que Deus nos guarde de sermos galinhas com os olhos fixos nessa terra, se alimentando de porcaria. Que Deus faça de nós verdadeiras águias que voam alto, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações. Pois, como diz Isaías 40, 31, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. Guarda essa palavra, queridos. Tem muito ainda a falar sobre águia e galinha, a reação de cada um quando vem a tempestade, a visão da águia e a visão da galinha. Vamos aprender isso mais à frente, se o Senhor nos permitir. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, colocamos nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Como nós aprendemos, Senhor, com a Sua criação, com a águia, com a galinha, com o urubu, com a formiga. Senhor, tantos animais que nos trazem tantas lições para o nosso dia a dia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa todas as vezes que nos comportamos como galinhas, desejosos de coisas ruins, de lama. Perdoa-nos, Senhor, quando nos comportamos e agimos como urubus, procurando, Senhor, carniça, se alegrando na desgraça do outro, Senhor. Tem misericórdia de nós. Todas as vezes que sentimos aquele prazer mórbido em saber que alguém faliu, alguém quebrou, alguém se divorciou, um pastor que estava no auge da fama quebrou, caiu, adulterou. Senhor, tira isso de nós. Dá-nos um coração, Pai, igual ao Teu. Um coração limpo, um coração lavado pelo sangue do Cordeiro. Salva-nos e seremos salvos. Limpa-nos e seremos limpos. Restaura-nos, Senhor, e seremos restaurados. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Tanto na alma como no corpo também, Senhor. Pai, a irmã Cláudia orou aqui por tantas pessoas. Senhor, e nunca é demais orar. A Tua palavra diz, o Teu Filho Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração e não casa de pregação. Então ajuda-nos, Senhor, a colocar como prioridade a cada culto, Senhor, a oração, a intercessão, o clamor. Estende as Suas mãos, Senhor, sobre a vida de cada um aqui nessa noite, curando, libertando e livrando, para a glória do Teu nome e em nome de Jesus.